Hoje eu vou te levar no primeiro capítulo de uma aventura pela Amazônia. E aí, tudo bem? Hoje eu levo você comigo no primeiro capítulo de uma aventura pela Amazônia. Desde criança eu tenho um certo fascínio por florestas, selvas, histórias com ilha perdida, montanhas, coisas assim, como eu já comentei aqui no canal. E a Amazônia, por ser uma região longe, grande, com tantas características peculiares, sempre foi um lugar que eu sonhava em conhecer, desvendar seus perigos, seus mistérios, conversar com as pessoas, ver como eles vivem, ter o gosto, depois que eu peguei gosto pela motocicleta, ter o prazer de passar na tão falada BR-319, rodovia fantasma, 400, 500 quilômetros cruzando a selva no meio do nada, sem posto, sem vilarejo, passar na BR-230 transamazônica e tantos outros lugares, desvendar mesmo essa região do Brasil que é tão diferente, tão longe e tão diferente. Então, mas eu sempre ia deixando para um dia, até que em dezembro de 2018 eu tomei a decisão, subi na Tornado Antônia e fiz 21 dias, 8.200 quilômetros, São Vicente, São Paulo, Manaus, Amazonas, São Vicente, sempre acelerando forte a moto, vivendo 1000 histórias, 1000 coisas. E eu vou tentar contar alguma coisa de tudo que eu desfrutei, vivi, percorri, em alguns poucos capítulos aqui para você de uma forma resumida. Então vamos para uma primeira série de fotos com narração robótica e eu já volto aqui com você. Muitas e muitas plantações pelos caminhos do Mato Grosso. Retas intermináveis e pau na Tornado. Pontes e Lacerda, onde a moto precisou de manutenção. As Três Caixas d'Água, ponto turístico principal de Porto Velho. Em Porto Velho, um contraste entre residências. Com a Tornado, às margens do lendário Rio Madeira. O rio nasce na Bolívia, na Cordilheira dos Andes, com o nome de Beni. Desce ao norte, recebe o rio Mamoré Guaporé e se torna o Rio Madeira, com 3.300 quilômetros de extensão. Convidado para saborear um peixe tambaqui assado. Ponte sobre o Rio Madeira, do outro lado já é o estado do Amazonas. Muitas balsas navegam o Madeira de Porto Velho a Manaus. É o principal acesso para se chegar a Manaus a partir de Porto Velho, porque a BR-319 é muito difícil. Parada para foto ao entrar no estado do Amazonas. Foto prestes a atravessar a BR-319. Então, eu atravessei o estado de São Paulo no primeiro dia, o Mato Grosso do Sul no segundo dia, e quando eu estava atravessando o Mato Grosso no terceiro dia, estouraram os rolamentos do eixo traseiro da moto. Eu fiquei na estrada um tempão, até que alguém parou para me dar uma atenção, eu acenava, os carros passavam direto, todo mundo passava direto. Até que depois de 1 hora mais ou menos, um motociclista de uma moto pequena parou, ele estava indo no sentido contrário ao meu. Eu já havia passado a cidade de Pontes e Lacerda e ele estava indo para lá. Ele falou, quando eu chegar lá eu te mando socorro. Eu agradeci e tive que confiar nele, fiquei lá esperando. A moto não ia para frente nem para trás, a roda travou. Ela não estava parando em pé porque estava com muito peso de bagagem e o chão ali era irregular, numa inclinação que ela não parava em pé no descanso, tinha que ficar ainda segurando a moto para ela não tombar. Fiquei ali 2 horas e meia em pé segurando a moto, até que chegaram, o motociclista realmente mandou socorro e chegaram 2 caras numa Saveiro velha para me resgatar. Só que entre onde nós estávamos e Pontes e Lacerda havia uma barreira policial e não pode andar 3 pessoas na cabine da Saveiro e nem uma pessoa na caçamba. E aí nós tivemos que parar o carro bem antes. Um rapaz foi a pé, passar pelos policiais, para depois lá na frente ele subir de novo. Ainda teve esse contratempo. O cara que me socorreu foi o mecânico Siqueira, excelente pessoa, fez o serviço direitinho.
A Tornado é uma moto que tem peça fácil em qualquer loja no Brasil. Aí comprei tudo novo, rolamentos, um cubo novo, raios, porque quando o rolamento estoura, ele racha o cubo. E aí o rapaz teve que desenraiar a roda todinha, enraiar com os raios e o cubo novo, montar com os rolamentos novos. Isso tomou a tarde toda. Nós fizemos amizade, ele fez questão que eu almoçasse com ele na casa dele junto com a esposa dele, que a casa dele é atrás da oficina. Mas isso me atrasou, esse problema na moto me atrasou um dia. Fiz amizade, interagi mais com as pessoas, tem sempre um lado bom, mas me atrasou um pouco. E aí continuei, atravessei todo o estado de Rondônia, conheci pessoas fantásticas também no caminho em Rondônia, conheci um casal de caminhoneiros, o cara é caminhoneiro, ele leva a esposa e o filhinho pequeno, estava levando o filhinho pequeno junto e a esposa porque era mês de férias, dezembro. E aí nós fizemos amizade, eu acampei nesse posto de gasolina e minha barraca estava perto do caminhão deles. Então a gente teve uma interação, a gente conversava. Os postos muito novos, muito limpos. É interessante que no estado de São Paulo, muitas vezes as pessoas têm uma certa soberba de que tudo aqui seria melhor, mas em relação a postos de gasolina na estrada, os do Tocantins e do Mato Grosso e de Rondônia são infinitamente mais limpos, mais organizados, os banheiros limpos, diferente dos postos do estado de São Paulo, a não ser aqueles de rede. Então, chegando em Porto Velho, eu visitei aquelas 3 caixas d'água, que são o ponto turístico principal da cidade. Elas são de 1910 a 1912, elas vieram desmontadas dos Estados Unidos para abastecer a cidade, e a construção da ferrovia, que é algo que deu inclusive ensejo ao surgimento dessa cidade. Visitei as margens do Rio Madeira, e aí lá estando pedi para uma senhora tirar foto de mim com a moto, e aí ela trabalha ali no guichê que vende passagens de barco. Ela e as meninas ganharam um peixe assado, um tambaqui, me chamaram para comer com elas, ficamos conversando, elas ficaram perguntando da viagem do estado de São Paulo, eu também perguntei, aprendi coisas sobre Porto Velho. Então, uma viagem não é só passar pelos lugares, é interagir com as pessoas, entender seu modo de vida, trocar experiências. E nessa região acontece um fenômeno que é o seguinte: a BR-319, que liga Porto Velho a Manaus, ela tem um grande trecho que é só lama, não dá para passar de carro, de caminhão, até 4x4 às vezes atola. E os poderosos de lá, empresários e alguns políticos, assim me contaram os locais, não se interessam, não deixam que essa estrada seja asfaltada, porque eles ganham muito dinheiro com as balsas que transportam carros e caminhões de Porto Velho para Manaus e de Manaus para Porto Velho. Porque o Rio Madeira, os rios lá naquela região são imensos, então dá para navegar balsas grandes que carregam 3, 4 caminhões ou mais. Então, existe todo esse jogo de interesse lá na região. O trecho de Porto Velho até a BR-230 Transamazônica é asfaltado, tem uma ponte de 1 quilômetro sobre o Rio Madeira. Veja só, 1 quilômetro a largura do rio nesse ponto, e tem lugares que é muito mais. E já no estado do Amazonas, quando eu chego na BR-230 Transamazônica, eu virei à direita, sentido leste, rodei uns 5 quilômetros até a cidade de Humaitá, uma cidade pequena, mas tem tudo lá, até loja de franquia, tipo o Boticário tem lá. Fiquei lá um dia, cheguei lá acho que numa tarde, pousei no hotel e fiquei lá mais uma manhã comprando gasolina e algumas coisas, me preparando para fazer a travessia da BR-319, que como eu sempre falo, quem me conhece já deve ter ouvido, há um trecho lá de cerca de 500, uns falam 700, outros falam 500, eu acabei não marcando, um trecho imenso lá, que é só a estrada de lama e mato, sem posto, sem vilarejo, não tem nada. Então eu levei gasolina a mais, levei alimento, levei água, e aí parti, peguei a BR-230 Transamazônica de novo, agora sentido oeste, virei à direita na tão famosa, tão falada BR-319, rodovia Fantasma, e segui, cheguei num povoado, uma mini cidade chamada Nova Realidade. Pousei lá num hotel bem simples, de parede de madeira, mas muito limpo, conversei, interagi com as pessoas,
A dona do hotel, batendo papo, ela é mateira, ela já viveu muitas coisas. Batendo papo, ela me contou. Se você estiver andando dentro do mato, você sentir um cheiro forte de cachorro molhado, aquele cheiro ruim, é a onça que está te rondando, porque ela é bonita, mas ela é fedida. Eu lembro que a mulher me contou isso. À noite eu fui comer no único restaurante da cidade, conheci um pessoal lá de jovens que saíram para jantar e tinha até um pessoal que tem oficina de moto lá, e eles estavam falando sobre motocicleta, eu só prestando atenção. Incrível que eles comentaram do problema de trinca de cabeçote da linha 300. Eu pensei, nossa, até que nova realidade, dentro da Amazônia, o pessoal já está sabendo desse problema da linha 300 da Honda. Até achei engraçado comigo mesmo. Enfim, aí no outro dia parti para a grande jornada de cruzar a temida BR-319, que muita gente faz em grupo, muita gente contrata até empresa que aluga moto e acompanha. Eu fui lá sozinho, eu e a Tornado Antônia, atravessar a selva. Eu comprei pela internet uma capa de plástico, de nylon, cor de camuflagem, com elástico, para esconder a moto no mato, na beira da estrada, e entrar 2, 3, 4 horas de caminhada mata dentro, para desbravar mesmo, quem sabe chegar num lugar que nunca nenhum ser humano pôs o pé, no meio do nada, no mato, só que não foi possível. A BR-319, ela é como um aterro sobre um charco, então é tudo pântano, charco, e não daria para eu entrar no mato, porque eu iria afundar no charco. E nas partes, já no final desse trecho difícil, quando começa a ser o chão mais rígido, com floresta normal, aí já é tudo cercado, com cerca de arame farpado, já é propriedade de alguém. Então para lá já está tudo, ou é lugar de pântano, ou já está ocupado essa região. E agora eu vou mostrar para vocês no mapa essa primeira parte que eu percorri, para vocês terem uma noção realmente de onde são esses lugares. Eu gosto de mapa porque dá uma visão ampla de tudo. A gente não fica limitado à telinha do GPS, à telinha do computador, do celular. A gente tem uma visão geral de para que lado estão cada lugar, cada cidade e tal. Então esse é o mapa do Brasil, como todos sabem. Esse azul é o Oceano Atlântico. Nessa viagem da Amazônia eu saí aqui do sudeste do Brasil, da cidade que eu moro, São Vicente, no litoral do estado de São Paulo. Aí, esgoelando a Tornado, o primeiro dia eu atravessei todo o estado de São Paulo. O segundo dia eu atravessei o Mato Grosso do Sul. No terceiro dia eu já estava no Mato Grosso, quando na cidade de Pontes e Lacerda estouraram os rolamentos do eixo traseiro e eu tive que mandar arrumar, perdi um dia por causa disso. No outro dia atravessei o estado de Rondônia, chegando na sua capital Porto Velho, às margens do rio Madeira, que vem lá da Bolívia, com outro nome. Atravessei a ponte sobre o rio Madeira, entrei no estado do Amazonas, visitei o Maitá, depois segui rumo a oeste e para entrar na tão falada temida BR-319. Esse trecho aqui são cerca de 500, 600 quilômetros sem posto nem vilarejo, só a estrada de lama e a selva. Vencida a selva amazônica, cheguei na cidade de Manaus. Então, este foi o primeiro trecho da viagem, que demorou 5 dias. Eu gosto do mapa, não adianta. GPS é legal, mas o mapa você tem uma amplitude, você vê tudo como se fosse de cima e sabe para que lado estão as coisas, tem uma noção de direção. Então, já deixa o like, se inscreve, ativa as notificações. Essa foi a primeira parte da minha aventura pela Amazônia. Vai acompanhando os vídeos do canal, que eu vou postando gradativamente e eu vou mostrar para você toda essa aventura real por essa região tão fantástica do Brasil. Valeu, até a próxima. Fui.